nessa manhã, no meio dessa natureza exuberante, falar um pouco da palavra de Deus, né, para mim e para você. E nós vamos aqui para a parte 2 da nossa lição, do capítulo 18 do livro, que fala os 4 evangelhos, Jesus e os 4 evangelhos. Amém? Então, primeiro eu quero dar uma pincelada. Jesus era como seu pai. O poder criativo que existia através da palavra de Jesus era poderosa demais. Ele sabia carregar suas palavras com autoridade e poder, e a vida das pessoas eram transformadas através da vida de Jesus. Deus, quando falou haja luz, houve luz. Quando Jesus falou Lázaro, vai para fora, Lázaro saiu para fora. Existia, número 1, existia autoridade através das palavras de Jesus. Número 2, Jesus nos ensinou sobre o valor da justiça. O que isso quer dizer? Ele não tinha medo de chegar na presença do Pai para solicitar um milagre. Quando ele chega perto de Lázaro, da tumba de Lázaro, ele chega como a justiça, com um senso de consciência, de ter vida com Deus, vida correta, intimidade, autoridade. Com autoridade ele fala e um morto ressuscita. Então nós precisamos ter essa justiça, dizer assim, eu faço o que a Bíblia manda que eu faça. Eu sei quem eu sou, eu sei para que eu vim a essa terra e eu sei o que Deus confiou à minha vida. Então eu não vou pecar, eu não vou mentir, eu não vou fazer isso, que isso vai desagradar a Deus e não vai me apresentar a Deus como justiça, mas como injusto, como impuro. Então, esse senso de justiça tem que estar nas nossas vidas. Não só um senso, mas viver retamente, com a consciência que eu vou falar e o milagre vai acontecer. Número 3, Jesus não tinha noção de falta. Ele era completo. Então, quando ele chegava num lugar e o caos, a desordem estava implantada, ele ia e fazia com que aquele lugar, aquelas pessoas fossem transformadas, porque ele não chegava achando, ai, coitado do Lázaro morreu, não. Lázaro morreu, Lázaro vai ressuscitar, porque eu sei que se eu invocar o meu Pai, Ele vai me responder, porque Jesus era completo. E número 4, número 3 só mesmo. João 14:12 fala que em verdade vos digo que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço. Outras maiores fará, porque eu vou para junto do meu Pai. Jesus tinha desfrutado com os discípulos de milagres na dimensão dos sentidos, andando com os discípulos, andando com as pessoas durante aquele período. E agora, ele morreu, ele ressuscitou e agora ele está disponibilizando que as obras maiores fossem disponibilizadas para nós, porque agora ele iria para junto do Pai, e uma vez ele indo para o junto do Pai, ele ia liberar o seu Espírito para habitar dentro de nós. Até esse momento, esses discípulos, eles conheciam os milagres na dimensão dos sentidos, andando com Jesus, vendo Jesus operar milagres. Agora, Jesus, com a sua ressurreição, ele está religando o relacionamento de Deus com o homem. E agora nós podemos sair da dimensão dos sentidos e entrar na dimensão dos milagres espirituais. Agora nós podemos conduzir pessoas a Cristo e apresentar a elas a salvação. Nós temos agora o Espírito Santo dentro de nós, sendo a transformação, o milagre maior que qualquer pessoa pode ter, porque agora nós podemos apresentar a eles a Cristo, nós podemos apresentar a eles a salvação, e agora nós podemos apresentar a eles o quê? Nunca mais você estará sozinho, porque o Senhor Jesus enviou o seu Espírito e agora nós temos o Espírito dentro de nós. Amém?
Na dimensão dos sentidos, eles viram Jesus controlar os ventos, andar sobre o mar da Galileia. Ele viu sua compaixão, o seu amor, viu a sabedoria de Jesus, viu milagres dia após dia. Jesus curou com palavras Jesus ressuscitou os mortos, com palavras Jesus trouxe vida aos que estavam mortos. Apesar de tudo isso, Jesus poderia curar os corpos. Ele não podia curar o espírito deles. Ele podia perdoar pecados, mas não podia remir os pecados deles, porque a remissão dos pecados só poderia acontecer depois da morte e ressurreição de Cristo. Após ele ressuscitar e entregar o sangue no Santo dos Santos, agora sim ele ia trabalhar o que faltava, ele ia ajustar, ele ia religar a nossa vida aos céus, ele ia quebrar, ele ia reconstruir a ponte que Adão quebrou. E agora a nossa vida de fato seria uma vida completa em Cristo Jesus. Amor? Amém? João 10:10 fala o quê? Eu vim para que tenham vida e a tenha em abundância. Os discípulos sabiam que Jesus era o Filho de Deus, o Messias. Ele só não sabia da substituição. E é aqui que eu quero entrar, porque agora nós vamos falar, perdão, eu ainda não quero falar sobre Paulo não, mas vejamos bem, o que o texto fala em João 12, 35 e 36. Ainda por um pouco a luz está convosco, andai enquanto tendes a luz para que as trevas não vos apanhem, e quem anda nas trevas não sabe para onde vai. Enquanto tendes a luz, crede na luz, para que vos torneis filhos da luz. Hoje nós não estamos mais nas trevas. Nós estamos na luz e sabemos para onde nós vamos. Porque quem tem o Filho de Deus tem a luz. Quem tem a luz tem a vida. E o caminho está aí na nossa frente. Na dimensão diz assim, eu vou andar por esse caminho que Jesus preparou para mim. Os meus olhos foram iluminados, a minha vida foi iluminada através do sacrifício de Jesus. Agora, o que diz em 1 João 1, do 5 ao 7, ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciado é essa, que Deus é luz e não há nele trevas nenhuma. Se dissermos que mantemos comunhão com ele e andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, o seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Então, naquele momento, Jesus podia curar, mas não podia purificar. Mas quando Jesus morre, Jesus ressuscita, agora essa palavra se cumpre. E o sangue de Jesus podia purificar, transformar a vida de todas as pessoas, inclusive daqueles discípulos e de todas as pessoas que apertavam Jesus, que acreditavam que Jesus era o Filho de Deus, mas eles não sabiam que Jesus ia substituí-los e o seu sangue ia redimir, ia transformar a sua vida. O sangue de Jesus nos purifica, nos limpa, nos lava, nos traz a vida, nos traz a esperança de um futuro melhor. Amém? Então, meus amigos, e o Paulo? E o Cristo que Paulo conhecia? Vamos lá. Vamos lá. É maravilhoso. Deixa eu abrir aqui minhas anotações. Vamos lá. João tinha um conceito de Jesus com base no conhecimento que vem dos sentidos. Deus dera a Paulo uma revelação de Jesus. Ele não viu o homem físico, mas ele viu o homem espiritual. Ele o viu como o substituto. Isso é incrível demais. Paulo, ele não teve a percepção que os discípulos tiveram no sentido, porque eles andaram com Jesus. É a mesma coisa de eu chegar para vocês e dizer assim, rapaz, eu sou muito amigo de fulano de tal. E eu era limitado, eu sabia de fulano de tal o que eu via ele fazer. É a mesma coisa de eu chegar e dizer assim, rapaz, eu andei com Jesus, eu vi Jesus transformar a água em vinho, eu vi todos aqueles milagres. Aí vocês olham para mim e falam assim, nós já lemos a biografia de Jesus, assistimos o filme,
de Jesus, nós sabemos quem é Jesus. E o filme começou naquele momento em que Jesus foi crucificado na cruz. Então, é como se Paulo tivesse dado um play no filme, Jesus sendo crucificado. Ele não estava ali vendo um homem, mas ele estava vendo, e o Verbo se fez carne, habitou no meio de nós. Ele estava vendo Jesus crucificado na cruz do Calvário, sendo o substituto. Paulo, ele não andou nos sentidos, porque ele não andou com Jesus. Entendeu? O que ele soube foi uma revelação que ele teve no Espírito, porque o Senhor já tinha ido e o Senhor já tinha liberado o seu Espírito, e nesse instante Paulo estava cheio do Espírito de Deus, e o que estava dentro de Paulo revelava a Paulo quem era Jesus. E é incrível, ele não viu o homem que os outros viram pregado na cruz, mas seu Espírito levando os pecados e as doenças da raça humana. Poxa vida, que extraordinário. Imagina, a gente fica imaginando, poxa, quem andou com Jesus teve experiências maravilhosas, mas poxa vida, Paulo tem um encontro com Cristo sem ter fisicamente nenhum contato com ele, mas vejamos bem, as cartas paulinas, os ensinamentos que Paulo deixou, é rico demais para um homem que não andou 3 anos e meio com Jesus, mas um homem que viveu a intimidade da revelação, de você ter o Espírito Santo dentro. Presta atenção, hoje nós temos a oportunidade muito maior, porque nós temos essa revelação, nós temos o Espírito Santo dentro de nós, então nós podemos fazer as obras maiores que a Bíblia nos fala. Nós podemos, não precisamos ficar preocupados em dizer, árvore, saia daí, vai para lá. Não, nós temos o poder de pegar no nome do Senhor Jesus e transformar a vida de pessoas que estão acabadas, que estão destruídas, que estão longe da luz, porque agora a luz está guiando as nossas vidas, os nossos caminhos, porque agora nós não andamos nas trevas, nós andamos na luz, porque nós temos a revelação de quem é Jesus. Nós não estamos imaginando que Jesus vai morrer e vai ressuscitar. Nós não estamos falando, Senhor, já que o Senhor ressuscitou, fica conosco aqui na terra, vamos reinar sobre Israel. Não, meus filhos, eu não vim para isso. O meu trabalho está consumado. Eu vou para o Pai e eu vou enviar um Consolador, o Espírito, que vai guiar vocês a toda a verdade. É muito extraordinário. Paulo viu Jesus ser justificado como primogênito dentro dos mortos. Ele o viu quando Deus disse, hoje te gerei. Em outras palavras, Paulo viu Jesus nascer de novo nas regiões tenebrosas, onde ele havia sofrido os tormentos dos condenados no lugar da humanidade, no nosso lugar. E é o que a própria palavra de Deus fala, e despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. É o que Apocalipse 1,18 fala. Estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos e tenho a chave da morte e do inferno. Hebreus 2,4 fala, numa tradução diferente que o autor aqui do livro colocou, tradução livre, fala, ele paralisou o poder de Satanás de lidar com a morte. Agora, a chave da vida e da morte estava com Jesus. Agora, Jesus não precisava mais sofrer e morrer e ressuscitar. Ele já tinha sofrido, morrido e ressuscitado. Ele venceu a morte. Ele agora estava completo. Ele religou o homem a Deus. E sabe o que aconteceu? Paulo não precisou ver os cegos sendo curados. Mas Paulo pôde ver um Jesus ressurreto. Um Jesus que morreu e ressuscitou. Um Jesus que transformou a vida das pessoas. Agora, Jesus deixou de ser mortal e se tornou imortal. Foi para o Pai e enviou o seu Espírito. Paulo teve essa revelação. Isso é extraordinário. Em tese, Paulo foi de todos esses discípulos, Paulo foi o único que conheceu Jesus através de uma revelação. Aí daí por diante ele apresentou Jesus por meio de revelação. E hoje podemos viver essa nova aliança. A nova aliança de Jesus, a nova aliança
do sangue de Cristo que nos tirou da lama, que nos tirou da morte e nos trouxe para a vida, nos trouxe para o reino da luz, o reino do amor de Deus. E hoje nós podemos desfrutar disso de maneira poderosa. Paulo viu Jesus sentar-se à destra da majestade nas alturas como grande sumo sacerdote da nova aliança e lhes deu a nova lei da nova aliança. Notem bem, o sacerdócio santo será a nossa comunhão e caminhada com o Pai. Sempre será com relação a Ele. O sacerdócio real será para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Entendeu? E será um sacerdócio duplo. Uma parte será dirigida ao mundo e a outra parte será dirigida ao corpo de Cristo. A revelação paulina se destacou para sempre como o documento mais maravilhoso que já foi impresso. Há mais de 100 ensinamentos distintos que ninguém nunca antes sonhou redigir. Se Paulo é simplesmente um gênio literário, então ele ultrapassa qualquer coisa que o mundo já conheceu. Tudo que o homem natural já foi capaz de fazer ou conseguiu foi produto dos seus 5 sentidos. Por isso, o ministério de Paulo foi uma revelação. E assim nós concluímos essa lição. Paulo, ele não foi introduzido, ele não foi conquistado para fazer a obra de Deus através dos sentidos, do que ele ouviu, do que ele sentiu, do que ele viu. Do que ele viu Jesus fazer, dos milagres que ele viveu, mas foi através de uma revelação do Espírito Santo dentro dele. E isso trouxe riqueza para as nossas vidas, porque o material que nós temos hoje, escrito pela vida do apóstolo Paulo, é extraordinário. O material que nós temos, escrito através da vivência dos discípulos nos evangelhos, incrível, porque um não anula o outro, um completa o outro. Em um, nós vemos Jesus andando com os discípulos, homem, assim como eles. Nós vemos a transformação do homem para o Filho de Deus. Não que nós não acreditássemos, porque a história está escrita, mas para os discípulos era uma novidade. Então, para eles, tudo era novo. Sempre eles ficavam perguntando: Senhor, Tu és o Filho, e o Filho de Deus, isso e aquilo. Mas eles tiveram experiências gloriosas. E Paulo teve outra experiência gloriosa. São 2 histórias magníficas. E graças a Deus pelo Jesus dos Evangelhos e o Jesus de Paulo. É um só, com formas diferentes. Hoje, eu e você podemos fazer as obras maiores. As obras maiores no âmbito espiritual. Não apenas no âmbito do sentido. No âmbito do sentido, levando cura, levando restauração, e no âmbito espiritual, trazendo restauração, mudando as vidas das pessoas, conduzindo-as a Cristo. Amém? Conduzindo a vida eterna. Que Deus abençoe a sua vida, que tenha um amanhã maravilhoso.